você, amigo, amiga, que nos acompanha agora na TV Mar, no canal 25, ou através das redes sociais. Você que é assinante da NET, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque. Esse programa Medicina em Destaque traz para você curiosidades, novidades, traz para você alguns conhecimentos que você, leigo, ou você também que é da área de saúde, tem interesse. E trazemos para aqui sempre convidados especiais. E mais uma vez trazemos no dia de hoje o doutor Antônio de Pádua, que já esteve aqui. Doutor Antônio de Pádua, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso programa Medicina em Destaque. Pois é, Gerson, eu na verdade que agradeço essa deferência toda especial, assim de ser até, vamos dizer, destacado mais uma vez para comparecer aqui no seu programa. Digo assim com muito orgulho, porque é um programa, evidentemente, que traz e atualiza, né, os seus ouvintes no que diz respeito principalmente à medicina. Sei que estamos no 2019, esteve em Viçosa esses dias, como é que foram as suas férias? Eu em Viçosa. Viçosa, minhas férias sempre são assim divididas entre o trabalho e mais trabalho, né? Na verdade, eu nunca tive férias, não lembro o dia de férias. Quando descansa, carrega pedra. Carrega pedra, como diz lá os nossos conterrâneos, né? Mas, de qualquer maneira, você falou em Viçosa, eu tive em Viçosa realmente e concluí lá em Viçosa. Recebi as fotos, já perguntei assim, de propósito, de né? propósito, porque, só para elogiar que obra-prima, né? Ficou a casa lá, né? Eu fiz aquela reforma da casa quer dizer, da minha herança, né? Que meu pai deixou, e passou algum tempo lá, assim, despercebido, mas eu acho que eu deveria trazer a memória de meu pai, né? Inclusive o nome da casa, da rua onde está edificada a casa, tem o nome do meu pai, né? E meu pai, para mim, foi uma pessoa muito especial. E eu achei que eu fazia uma pequena homenagem a ele, trazendo a memória dele à tona, né? Às vezes as pessoas temem a morte, achando que a morte é um apagar, é um grande apagão. Na verdade, não é só uma passagem, e a pessoa que vai, ela não morre porque... Quantos anos tem seu pai faleceu? 15 anos. 15 anos. Está vivo, né? Na memória está. Na memória, vivo, resgatando. Em cada ambiente que você fez os detalhes da casa, fez pensando nele, as grandes lições que recebeu, né? Cada metro quadrado lá que nós fizemos tem uma história e uma lembrança, né? Que nós nascemos, evidentemente, tudo lá na Viçosa, né? Isso é muito bom. Nascemos lá e nós éramos 5 irmãos, né? Hoje somos 4, né? Mas cada metro quadrado representa uma lembrança, né? A lembrança dele e da família, né? E foi de lá que nós herdamos por ele, né, essa vocação de trabalho e de queda por medicina, né? Meu pai era um farmacêutico. Farmacêutico, conheci muito bem. Farmacêutico. Vizinho seu Ponciano ali. Ele tinha uma farmácia, vizinho da padaria. Da padaria, seu Ponciano. E tinha... quando ele começou a trabalhar, ele fez o oposto, né? Ele foi fabricante de bebida. Mas ele tinha formação técnica, era formado em farmácia, né? E guardou a formação de farmácia dele para exercer quase 20 anos depois, ou mais, talvez uns 30 anos depois. Às vezes, em algumas reuniões que nós fazemos com os colegas, e todo viçosense gosta dessa essa ostentação de dizer que é de Viçosa. E eu sempre digo, por exemplo, que a Coca-Cola nasceu em Viçosa. Chegaram os americanos lá, estava seu Zé Aragão e seu Uriel juntos, e serviram suco, e os americanos acharam o suco interessante e levaram aquela fórmula lá nos Estados Unidos, e na verdade patentearam era a Coca-Cola, assim como o bar do relógio é o Big Ben, o Big Ben, e tantos outros. Se a gente for comparar assim, a gente pode até dizer que o
Oceano Atlântico nasce do Paraíba, né? Paraíba. O Paraíba drena e o Oceano Atlântico se abre, né? Se abre, exatamente. Padre, vamos dar uma conotação assim, um tanto quanto profissional. Como é que estão as cirurgias? A cirurgia, Gerson, sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo. Evoluindo. A história, por exemplo, da cirurgia, a história atual da cirurgia, o termo atual, o nome atual se chama medicina robótica. Medicina robótica. Né? Além da nanomedicina, né? Se coloca um chipzinho, 10 a menos 12... elevado a um bocado de zero, né? Um bocado de zero, um chip desse tamanho, coloca na corrente sanguínea e visita tudo lá. Além disso, tem a cirurgia. A medicina cirúrgica... Robótica? Robótica, aliás, é o robô que opera, né? Isso está se desenvolvendo assim, de modo galopante, sabe? Inclusive com muitos congressos hoje, sabe? Praticamente todo o Brasil está envolvido hoje com medicina robótica. E eu diria a você que seria um recado, inclusive, para essa turma nova, né? Quem não operar robótica nesses 10 a 15 anos está fora da medicina, está fora do mercado. Isso é uma previsão que eu acho... Mercado no bom sentido, não é nada mercantilista, mas... Não, mas... Fora do contexto científico, da evolução. Terapêutico na cirurgia. Porque, para você ter uma ideia... nos Estados Unidos tem 2.000 robôs. 2.000? 2.000 robôs. Se nos Estados Unidos tem 2.000 robôs, evidentemente é que uma coisa que vem dando certo. Né? Aqui no Brasil, nós estamos ainda engateando. Nós já temos cerca de quantos? Nós temos 29. 29? 29 Mas robôs. Isso entre Centro-Sul e Sudeste? No Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro. Aqui no Nordeste, nós temos um no Ceará, um no Pará, 2 em Pernambuco. 2 em Pernambuco. Praticamente assim, né? Aqui em Alagoas, nós perdemos uma chance boa de ter um robô aqui. Como assim? Sabe? Porque nós tivemos uma oportunidade ímpar. Assim, nós quem? É um grupo de cirurgião, instituição? O Estado. O Estado. Né? De trazer para aqui um robô. E, sob o ponto de vista político, isso poderia ser adquirido através do Ministério da Saúde. Sei. E os passos foram dados, sabe? Mas como isso aconteceu há mais ou menos 3 anos, eu vou dizer, o pessoal, os médicos, ainda não acreditavam na evolução, sabe? É como a medicina laparoscópica, né? Que de início ninguém acreditava que você ia fazer uma cirurgia por um buraquinho, né? E isso vingou e hoje nós sabemos que a cirurgia laparoscópica dominou a cirurgia geral. Né? Nós passamos operando muito tempo através da cirurgia convencional, né? Isso evidentemente depois dos 1000 anos de escuridão, né? Quando foi no Concílio de Tours, né? O Concílio de Tours mostrou uma evidência muito importante, dizendo Ecclesia abiuteria sanguine. A igreja não odeia o sangue, né? O sangue. Isso na época, quanto tempo? 1000 e alguma coisa, né? O Conselho de Tours, acho que foi 1200 e alguma coisa. E nós passamos 1000 anos na escuridão. Você não podia operar, não podia estudar, não podia dissecar, porque isso era uma ordem papal. Não era permitido. Eu não sei como é que chama a ordem papal, mas deve ter algum nome especial, né? Carta, a carta papal. Então, nós passamos 1000 anos na escuridão. 1000 anos. E a medicina foi feita, executada pelos cirurgiões barbeiros, né?
que se transformaram em operadores, né? O cidadão era barbeiro e como ele estava lá com a navalha manuseando a face vamos dizer, do paciente, entre aspas, né? Ele podia executar algumas coisas e apareceram... Drenagem de abscesso, algumas amputações também, né? Amputações, principalmente cirurgia de face, essas coisas, né? Era feita pelos cirurgiões barbeiros. Então, a história trouxe isso e somente depois de 1000 anos dessa escuridão, que a gente chama, é que começou realmente a cirurgia com asepsia, com antisepsia, enfim, com a evolução da cirurgia e começou as cirurgias convencionais. Você abria o paciente com aquela sigla, dizia assim, quanto maior a incisão melhor o cirurgião. Essa foi, né? Convivi muito tempo com essa frase, slogan, né? essa frase. Então, a coisa... Passamos assim muitos anos e até que veio em 1991, a cirurgia laparoscópica, né? E nós começamos aqui no estado isso em 1992. Eu acho que você ainda era uma criancinha nesse tempo, né? Mas nós começamos aqui juntamente com o saudoso Fontan, né? Alberto Fontan, começamos a fazer a cirurgia laparoscópica, que de início parecia desacreditada e que hoje, na verdade, é o carro-chefe, vamos dizer, de todas as operações, principalmente a operação no abdômen. Assim, né? Procedimentos inacreditáveis, né? Através dessa cirurgia. Através da laparoscópia. Da laparoscopia. Então, hoje, o assunto, a gente tem que falar hoje em cirurgia minimamente invasiva, quer dizer, em cirurgia em que você não abre o abdômen, mas através da robótica. E quais os tipos de procedimentos assim já utilizados? Que tipo de cirurgia? Olha, praticamente toda cirurgia que se faz por videolaparoscopia se faz por robótica. Agora, o carro-chefe da cirurgia robótica é a prostatectomia. A cirurgia robótica, primeiro, a gente diz assim, robótica. Por que robótica, né? É porque deriva do nome de robô. Robô é uma palavra tcheca que significa trabalho escravo. Foi inventada, né? Não é trabalho escravo, ela que escraviza, né? Tira um monte de gente do mercado. Porque houve uma peça na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia. Em que chama Kaper Karel fez uma peça e que ele, na imaginação dele, atribuiu as pessoas vivas como sendo descendente do que ele chamou protoplasma, né? E transformou aquelas pessoas em robô. Eles obedeciam ao que o homem mandava, né? Isso quando? Em 1920. 1920, ela persistiu, foi traduzida em 70 e tantas línguas, inclusive, essa peça. E em 1923, né, ela foi apresentada para o público e teve uma aceitação enorme, né? Então, tinha na peça, constava na peça, 3 pessoas que seriam os robôs, né? Que obedeciam ao homem, né? Obedeciam ao homem. E de lá para cá a evolução foi muito grande e hoje os robôs homens se transformaram em robôs máquinas, né? Então, por exemplo, se perguntar por que operar por robótica, né? É porque a precisão é matemática, né? A gente vai trabalhar com números, vai ver em 3 dimensões o que a gente vê em 2 dimensões, como a gente vê televisão em 2 dimensões, né? Na televisão, no robô existe um console que você se projeta, senta, o paciente pode se ficar à distância, você trabalha numa situação cômoda, sabe? Na posição laparoscópica, eu estou agora mesmo com tendinite, né? Você trabalha com o braço aberto e tem somente uma visão dimensional, né? À medida que evolui, você vai sabendo qual é a distância dos órgãos, né? Esse órgão está mais na frente, esse está mais atrás, mas na robótica não.
Na robótica você vê em 3 dimensões, como se a gente estivesse conversando, pegando. Agora você perde a sensibilidade, né? Essa é a desvantagem. Certo. Você não tem a sensibilidade táctil de você tocar, né? Do gyros, da mão, né? Então, mas a precisão é matemática. A precisão é matemática. Mas se for uma precisão igual a um vídeo que vi da montagem de um carro da Mercedes, sim, né? Entra lá a carcaça e sai o robô, os robôs, né? Perfeito. Para sair o carro lá pronto. Perfeito. O cara já vai fazer o teste. Porque... né? Além desse conforto, como você falou, você opera à distância, né? Nos Estados Unidos você pode operar um paciente aqui no Brasil. Pode, sem dúvida nenhuma. Pode, depende do satélite. Do satélite. Né? Se você tiver, já foi realizada a cirurgia na França, né? E o médico, o cirurgião nos Estados Unidos operando, é como quem joga joystick. Aquele aparelhozinho, né? Você vai aqui jogando, sentado, olhando aqui para o paciente, quer dizer, para o doente que está à distância, né? Mas na sua vista ele está a 2 metros de distância, né? E você com movimentos através desse joystick, né, que nós falamos, você pode movimentar os braços robóticos, né? Então você faz um movimento, vamos dizer, com o aparelhozinho e lá dentro da cavidade abdominal, o braço do robô vai fazendo a cirurgia, né? Dentro de uma precisão matemática. Então a evolução é essa, Gerson. Nós estamos caminhando para isso, sabe? Aqui no Brasil, eu espero que o nosso estado seja contemplado o mais breve possível, né? O mais breve possível, porque aqui em Pernambuco... Mas de que pode depender esse? É politicamente? Olha, as instituições não podem, assim, em convênio com outros centros mais avançados? Pode. Agora, o grande problema de você ter, por exemplo, aqui no estado vizinho de Pernambuco, você tem que levar o doente para lá, para ele operar lá, que não é uma logística interessante. Exato. Não é? Então, nós temos que ter o nosso próprio aparelho, sabe? Através de quê? Através vamos dizer, dos hospitais, que tem que investir nisso, porque senão está fora do contexto. O doente vai sair daqui e vai para Pernambuco, vai operar lá. Não é? Então, os médicos têm que se juntar assim, em organização, em união. Não é? Especialidade também. E você resolver. Opera na pediatria, na ortopedia, opera na cirurgia geral, na neurocirurgia? Todas as especialidades, cirurgia cardíaca. Não é? Cirurgia abdominal, bypass, né? de gastroplastia, né? Eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, exatamente. Puxando a brasa para a minha sardinha, mas a cirurgia laparoscópica, se comparada, a cirurgia laparoscópica é uma beleza, né? É uma coisa que veio para ficar. Até na minha área, na medicina legal, tem a virtuoscopia, né? Você pode fazer a necropsia do paciente sem abrir o mesmo. Já existe em Brasília, já estive lá e vi, você injeta um contraste lá e aqueles cortes que você faz com uma serra elétrica, antes era com aquela serra de corta-cano, essas coisas todas, você não precisa mais, o corte... Serra de corta-cano de... Cano. Cano, não é? Então seria... corta o que é mole, serra o que é duro e amarra o que sangra. Amarra o que sangra. Então, já não abre mais o cadáver. E isso também dá respeito a determinadas religiões que têm um culto ao corpo. Né? Nós já tivemos aqui em Alagoas um rapaz que faleceu em um navio, né? E ele era lá do Oriente Médio e pediram para que não procedêssemos à abertura. E nós utilizamos não essa técnica, mas outras técnicas, simplesmente com raio-x, etc., deu para se chegar a um diagnóstico preciso da causa. Mas hoje a virtuoscopia, nós temos tomografia computadorizada lá no IML de Brasília. Né? Eu estive lá na época com o Dr. Maximiano, presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal na época, e assim, uma maravilha.
né? Nós temos aqui no ML de Alagoas a ressonância, né? Nós temos ultrassonografia também para alguns exames, alguns procedimentos, mas ainda não estamos assim. E eu acho que Recife também não tem, na Bahia não tem a tomografia computadorizada, mas poderia utilizar também essa técnica para proceder os exames sem o desgaste de estar abrindo o corpo. Porque apesar de ser vamos dizer, a pessoa morta, a família muitas vezes se recusa à necrópsia, não é? Existe um ritual. E também para, após a perícia, poder fazer qualquer método de conservação, onde você utiliza o embalsamamento, e se você cortou, fica ruim, porque as artérias, né, os vasos foram seccionados. E como é que você vai fazer essa técnica? E utilizando uma tomografia, obviamente, você vai jogar a substância lá, um formol ou outra, e aí não vai ter nenhum óbice, nenhum impedimento para esse procedimento. Mas você falou que esse paciente era do Oriente Médio e ele não podia... O pessoal pediu para não abrir o corpo, né? E a gente, vamos ver, nós dissemos, vamos ver o que nós podemos fazer. Isso é religioso? Religião, religiosa. Mas seria alguma coisa relacionada com islamismo? Islamismo, isso. Islamismo. Mas é engraçado que, falando de islamismo, o Maomé determinou essas coisas, foi? Eu não li, eu confesso, eu tenho a Bíblia o Alcorão. O Alcorão tem em casa, já comecei a ler algumas partes, né? Realmente eles reconhecem Jesus, mas não veem Jesus como o Filho de Deus, né? Vê como um profeta, filho de Maria, o Alcorão foi escrito, neto foi escrito 626 anos depois da Bíblia, né? Da Bíblia. Eram as visões do profeta que chama Maomé, né? Que aparecia o anjo Gabriel, né? E que trazia as mensagens, ele mandava transcrever, escrever as mensagens recebidas, né? E dentro dela, naturalmente, veio essa que você está mencionando. Mas assim, né, nós ficamos muito felizes, né? Eu acho que nós vamos voltar aqui já com os vídeos. A gente vai, como essa gravação foi de última hora, nós não tínhamos acordado, inclusive, o tema, mas vamos ver se a gente consegue já inserir também ainda nesse programa. Eu vou falar com o Josiel, para ver se dá para nós inserirmos alguns vídeos mostrando as cirurgias procedidas por robótica. Por robótica, sem dúvida nenhuma. Será um grande prazer trazer para você, para os seus telespectadores, né? Essa chance de conhecer o que é a cirurgia realizada por robô. Na época que nós fizemos medicina, quer dizer, você um tanto quanto antes do que eu, seria capaz de imaginar uma situação como essa? Não? Rapaz, seria. Seria, porque, você veja... Desde em Viçosa já sonhava também. Olha, um cirurgião chamado Aurelius Lúcius, no século I depois de Cristo, ele já imaginou que o bom cirurgião naquela época era o cirurgião que deveria ter, vamos dizer, ele deveria parecer mais jovem do que velho. Mais jovem do que velho. Repare como a profecia desse vamos para o plenário, mas a profecia desse profeta. Né? São os iluminados, né? São as pessoas como essa. Ele dizia que o cirurgião devia parecer mais jovem do que velho. Deveria cortar com precisão, não em excesso, nem também deixando falta, com precisão. E o que ele profetizou mais, que eu achei mais interessante no mundo, de tudo, foi que ele fazendo isso, com certeza, o sucesso dele seria muito maior do que o sucesso de outros tipos de operadores que faziam na época. Ele fez uma previsão praticamente da robótica hoje, que tinha que ser com precisão, tinha que ser indolor a
a cirurgia e que a recuperação deveria ser muito mais, vamos dizer, breve do que a cirurgia convencional. Então, isso foi profetizado no século I, né, depois de Cristo. Depois de Cristo. E hoje a gente vê essa demanda toda. Imagine como anda isso, porque o japonês ele não faz tanto esse marketing, mas assim, o que eles têm de robótica, né? Eles já devem estar um pouquinho avançado com relação a isso, né? O americano, na verdade, é quem hoje tem o maior número de robôs no mundo. Mas grande parte dessa tecnologia parte do Oriente, né? Do Japão. O Japão é um país que é privilegiado, né? na mente, né? dos japoneses para trazer essas mensagens que nós estamos aqui recebendo. Né? Eu tenho um colega, inclusive foi meu aluno, eu fiquei de trazê-lo aqui para ele falar sobre a inteligência artificial, né? Onde a robótica, através do seu exame de sangue, diz as doenças que você tem, que terá, as que terão e assim por diante. Porque o robô em medicina não é só na cirurgia. Não é só na cirurgia. Na cirurgia. Então, por exemplo, se a pessoa quiser estender a coisa, né? Você tem, por exemplo, se o robô for jogar com um campeão de xadrez, com certeza ele é demonstrado que ele ganha do campeão de xadrez. Eu acho que o Josiel está conseguindo aí algumas imagens. Vamos ver se ele consegue botar. A imagem referente... Cirurgias de robótica. Seria interessante se nós tivéssemos, né? Pronto, isso daí, ó, olha lá. Isso daí é um robô. Ele se chama Da Vinci. É o robô Da Vinci. Chama Da Vinci porque Da Vinci foi o que fez o homem vitruviano, de Vitrúvio, né, das proporções perfeitas. Esses são os braços do robô. São 4 braços robóticos que a gente pode ver aí. Só aí já vai levando vantagem com relação à cirurgia convencional. Só tem 2 braços. Isso daí tem 8 movimentos, essas pincinhas. Né? Nós temos 4 movimentos nas nossas mãos. Olha, isso daí ele está no console, olhando através desse console com 3 dimensões, e à medida que ele faz esse movimento, aí ele responde, o braço robótico responde com o movimento dele. Então nós temos aí os braços robóticos, esse daí, ó, esse que está no meio, não é? E através desses movimentos que eles fazem através do joystick, ele responde com aqueles movimentos através do robô. Olha lá, o robô, é isso aí. Ela está colocando o robô, você está vendo lá 1, 2, 3 marcado, né? E essa tela aí é para quem está na sala, tem que ter um ajudante, e o cirurgião, o operador, faz esse aparelho, é o chamado Da Vinci. E existe também um colega de Brasília, ele trouxe em uma palestra que ele deu, mostrando o robô com a imagem do médico, o médico em casa, o robô acompanha o residente e chega a visitar o paciente. Ele em casa fica vendo o paciente, bom dia, como é que vai uma imagem de vídeo, né, mostrando, o residente faz a palpação e o médico, ele vai, através dos sintomas, né, dos sinais, vai fechando o diagnóstico, vai fazendo a prescrição. Para nós agora, fica uma coisa muito estranha, sabe? Muito estranha. Porque, olha, para nós o interessante é sentir, é pegar. É falar com o doente no tete-a-tete, no ombro a ombro, né? Que o paciente deite a cabeça no seu ombro, né? Em vez de deitar no robô. Mas à medida que é evolução, né? Não tem para onde correr nisso, né? Não tem para onde correr. Evoluir para ir, como você disse inicialmente. Um cirurgião que não manipular um robô, daqui a 5, 10 anos... 10 anos, com certeza. Vai perdendo espaço dentro das instituições. Você tem uma ideia, hoje os pacientes saem daqui, algumas vezes acompanhados pelo próprio médico dele,
para realizar, para ser operado em São Paulo, eu em Recife. Né? Inclusive, quando nós pretendíamos trazer o robô para cá, que não houve condições por que nós já comentamos, seria o 9º robô do Brasil, sabe? Hoje, mas aí Alagoas seria um dos polos aqui do Nordeste, porque não tinha nenhum aqui no Nordeste ainda. Infelizmente, o robô que viria para aqui foi para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, né? Mas nós, enquanto... Mas que caminhos foram estes? Por que esse desvio? Quer dizer, no Nordeste, assim, fazer um V voltando para o Rio Grande do Sul? Um V voltando. É porque, para você fazer a robótica, para você começar a operar, existe uma curva de aprendizado. Sei. Não é? A curva de aprendizado é um pouquinho longa. Não é? É em torno de 4 a 6 meses de treinamento. E muitas vezes o médico tem as suas ocupações, as suas atividades e não pode, evidentemente, se afastar assim, durante um período muito longo. Né? E muitas vezes até as condições financeiras não permitem que ele esteja se deslocando 2, 3, 4 vezes por mês para fora do estado, para onde ele tem a sua clientela. E muitas vezes ele é obrigado a assinar o ponto até diariamente, né? Ele tem que assinar o ponto. Então, a logística, sabe, vai ter que aparecer um tipo de logística para que esse fórum, essa congregação de pessoas que nos rege, né, Conselho Federal de Medicina, associação. Né, tenham as próprias grupos de especialidade. As sociedades, né, façam com que, vamos dizer, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões tenha em mente que... Porque quando é Rio de Janeiro e São Paulo, fica muito fácil. Mas eu vejo que deve nascer no grupo da casa aqui. Sim. Quem e quais são. Quantos, quem e quais são esses interessados. Né? Já existe um grupo que está estudando essa possibilidade? Não tem um grupo, né? Tem pessoas... existe um grau de evidência D, E, F, mas já existe, nós estamos nos movimentando, inclusive, né? Eu não queria trazer, mas eu sou uma das pessoas, entendeu, que tem muito interesse em trazer para aqui, para o nosso estado. Tá bom, a gente faz votos de que logre êxito, tá certo? E que nos próximos dias nós tenhamos aqui, quem sabe, nós já no próximo, em um dos programas, ainda até nesse semestre, já tenhamos essa resposta. Nós vamos lhe convidar aqui novamente. Na próxima quarta-feira, dia 30, nós vamos falar sobre cirurgia robótica lá na nossa sociedade, na associação, na Academia Alagoana de Medicina. Né? Então já faço umas imagens lá para a gente colocar aqui no nosso programa. Então, na próxima semana, nós fomos convidados, inclusive, para participar de uma reunião lá em Recife, onde vai haver um curso técnico, assim, um curso prático, na quinta e sexta-feira. Quinta, provavelmente nós estaremos indo para gravar lá com o comandante lá do transplante. Quinta-feira. Quinta-feira, Mas dessa semana... Na outra semana. Então, nós nos encontraremos lá, juntos. Com certeza. Tá bom? Faremos duas imagens lá. E sábado seria o curso teórico. Tá bom. Professor Antônio Pardo, nós agradecemos aqui em nome da TV, em nome dos telespectadores, e ficam votos, não é, de que esse sonho se torne realidade no mais brevidade de tempo, tá certo? Eu diria que, plagiando aqui o Einstein, que perguntaram a ele se o impossível existe, né? Ele disse, o impossível existe, até que se prove o contrário, né? Tá bom? E nós agradecemos ao Dr. Antônio Pardo e agradecemos a você por estar conosco no programa Medicina em Destaque. Na próxima semana estaremos de novo aqui, se Deus nos permitir. Até a próxima.